Estamos aqui para mais um bate-papo, dessa vez um bate-papo em dupla. Estamos aqui no Hackathon Cidades Inteligentes, em Feira de Santana. E conosco temos aqui André e também Elimar, mais conhecido como Mazinho. Mazinho, não tem jeito, mas eu vou lhe chamar de Mazinho aqui. Tranquilo. Então, me permita esse contato mais próximo aí. Claro, sem problema. E assim, agradecer de antemão a presença de vocês aqui. E gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco do que a Secretaria de Transporte está desenvolvendo aqui no município de Feira de Santana e como é que a gente chega nesse evento aqui com vários jovens, com vários estudantes, pensando em soluções para a mobilidade em Feira de Santana. Começar a ficar mais tempo na secretaria, né? Por favor. Bom, para mim é uma satisfação enorme participar desse evento e só faz ratificar dos trabalhos que a gente desenvolve no dia a dia na secretaria. Eu sou servidor público de carreira, tive uma grata surpresa de ser convidado para ser diretor de transportes por 2 anos na gestão do então secretário Saulo Figueiredo, e agradeço muito ao prefeito Colbert por ter me dado essa oportunidade, né, de desenvolver produtos e serviços para a população da minha cidade, em que isso para mim é um sonho realizado, né? Um sonho pessoal, porque eu pude devolver para a minha cidade aquilo que ela me trouxe, que é educação, que é informação, que é o que eu posso trazer hoje para o bem da sociedade. E estar nesse ambiente aqui me volta muito aos meus tempos de escola, né? E eu poder estar aqui com essa galera, trazendo um pouco da minha vivência, que eu não sou muito velho. Você está falando que eu sou mais velho que você na secretaria. Mas não... ele é mais velho do que eu na prefeitura. Então, é uma realização, primeiro pessoal, e uma oportunidade enorme. Sou muito grato ao atual secretário Sérgio Carneiro por ter me dado essa oportunidade, juntamente com o diretor de transporte atual, que é o Rodolfo Suzarte, de representar a secretaria, juntamente com o meu colega Elimar, que apesar de ser diretor, agora é meu chefe também, mas a parceria que nós mantivemos durante esse período aí de gestão, posso tranquilamente chamá-lo de colega. E hoje a gente traz a vivência aqui do que a gente faz lá na ponta para melhorar a vida das pessoas, né? Eu trouxe um pouco da minha fala na minha apresentação, que enquanto as pessoas estão dormindo, nós estamos na rua trabalhando para garantir a operação do transporte público. E isso é uma verdade que as pessoas não percebem, porque ela percebe o ônibus chegando e conduzindo para que ela vá para a aula, para que ela possa ir para o trabalho, para uma consulta médica, né? Mas não sabe como é todo um sistema por trás para que essa operação Até de fato aconteça. Então, esse é uma oportunidade única para a gente poder trazer o que a gente faz no dia a dia, porque o setor público em si, ele já tem aquele estereótipo, né, de burocracia, de algo que é lento, né? Então a gente pode trazer algumas soluções que a gente faz lá, com pessoas que se doam pela causa, né? E que muitas vezes isso fica nos bastidores. Então, um evento único e para a gente está sendo uma experiência maravilhosa. Bacana. Mazinho, o que é que você tem a falar sobre... Porque até lembrando, e aí gostaria que você contextualizasse também, que eu acredito que não é algo que é só o dia de hoje aqui, porque já vem todo um processo e a gente pôde acompanhar isso, que era já dos fóruns de mobilidade que estavam acontecendo aqui de secretários e dirigentes aqui do estado da Bahia e com vários municípios reunidos e participando desse processo. Bom, perfeito. Só me apresentando, meu nome é Elimar, como você falou, mais conhecido como Mazinho, né, entre os amigos e as pessoas mais próximas, e até os colegas de trabalho, né? E aí o André comentou aqui sobre a questão de, enfim, de eu ser chefe dele, mas isso só existe na questão hierárquica, mas no convívio a gente tem uma relação muito boa, né? Não que chefes e subordinados não tenham, né? Mas a gente tem uma relação muito próxima. Eu aprendo muito mais com ele do que talvez eu ensine, né? Eu cheguei na secretaria sem conhecer praticamente nada de mobilidade, só que como um consumidor vamos dizer assim, do serviço.
e aprendi muito, né, nesses anos que eu estou na Secretaria Municipal de Transportes. E aí eu faço aqui um agradecimento também ao prefeito Colbert Martins por ter me dado essa oportunidade de trabalhar na SMTT, né, de, enfim, aprender na SMTT. É um tema que é muito atual, que é muito discutido, que é muito importante, que é muito sensível, né, em todas as grandes cidades, e Feira de Santana não é diferente, né? Eu também sou servidor de carreira já há 15 anos e trabalhei em algumas secretarias, sempre ligado a essa questão de tecnologia. E aí já tinha contato com o André antes de trabalhar na SMTT. A gente Verdade. desenvolveu alguns projetos juntos. Ele já era um entusiasta desse tema, né? Então, quando eu cheguei na secretaria, foi mais fácil essa relação, assim, essa aproximação da gente, né? Por esse entusiasmo. E aí também faço aqui os agradecimentos ao secretário que me recebeu na época, o Saulo Figueiredo, que fez uma gestão muito boa. Era também um entusiasta disso. O secretário atual, felizmente, está dando continuidade a alguns projetos, então isso nos deixa muito felizes nesse sentido, né? E também, obviamente, fazer uma memória aos secretários que o antecederam, né? O primeiro, inclusive, estava aqui presente, que é o Antônio Carlos Borges Júnior, que fundou a secretaria e já tinha uma visão de futuro. Você falou no fórum, uma das reuniões do Fórum Nacional aconteceu aqui na gestão do secretário Antônio Carlos Borges Júnior, uma das edições. Inclusive o Fórum Nacional, que a gente até participou na última edição, que foi a 115ª reunião, uma dessas foi aqui em Feira de Santana. Então a gente fica muito feliz em ver que existe uma preocupação dos gestores nesse tema. E aí, falando um pouco dos fóruns, o fórum ele acontece ainda, a última reunião foi em Itabuna, a próxima será agora em Santo Amaro, agora em dezembro, né? Então esses fóruns, o Fórum Baiano, ele está vinculado à NTP, que é uma associação nacional de transportes públicos, que tem essa preocupação de convergir entre os secretários ideias, trocar informações, levar o conhecimento de um para outro para justamente melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que utilizam o transporte público, que são as pessoas mais vulneráveis socialmente. Inclusive, a gente gostaria muito de inverter essa lógica. A gente quer que o transporte público esteja acessível e seja o modal de transporte de todo mundo, não só das pessoas mais pobres. Obviamente que nosso objetivo é que essas pessoas que só têm esse modal de transporte utilize, tenha mais acesso a ele, obviamente, né? Porque ele só tem esse modal. Mas a gente trabalha para isso, as ideias que a gente traz para a secretaria e essa aproximação com a comunidade, principalmente estudantil, é muito importante. Você trazer os estudantes, trazer a sociedade para dentro da secretaria, até para entender como é que funciona, entender os procedimentos, entender os processos e nos ajudar a construir. Porque a gente não é dono da verdade, né? A gente também erra, como qualquer ser humano, então a gente está aqui para aprender também. Então essa aproximação, tirar essa barreira que não deve existir, afinal o setor público é público, né? Para todo mundo mesmo, né? Para todo mundo tem que ter não só acesso, como também pode, obviamente, querendo colaborar, serão sempre bem-vindos. Então essa é a mensagem que eu deixo, eu agradeço aí a organização do evento, parabenizo o FeiraPod, eu sou um inscrito do canal, sou um fã também, acompanho os programas sempre que posso, sou amigo pessoal de vocês também, então enfim, é um trabalho muito interessante e eu fico orgulhoso de ver que minha cidade, Feira de Santana, cidade que eu amo, tem produzido ferramentas importantes de comunicação, de desenvolvimento da sociedade, conteúdo de qualidade, enfim. Então, preocupada com o futuro, apesar de nós termos algumas características geográficas que de repente alguns problemas de grandes cidades de mobilidade ainda não são tão recorrentes para nós, mas se a gente não pensar isso no futuro, nós vamos acabar enfrentando esses problemas. Então pensar isso agora é importante para que a gente chegue no futuro e tenha uma cidade confortável, segura e boa de se viver, como é para todo mundo, né? Ok, e assim, o secretário mais cedo até falou já sobre o próprio anel de contorno, do quanto que ele já está em desuso esse da gente aqui, que a gente tem já uma região metropolitana. Lembro que em tempos atrás foi pensado e discutido já esse anel viário que tem uma circunferência, um diâmetro muito maior, já pensando nesse cenário de futuro. Mas aproveito também para perguntar a vocês o seguinte, qual a expectativa de vocês com relação a futuras ideias que porventura saiam daqui para contribuição, digamos assim, de problemas reais? Como é que vocês estão pensando isso? A expectativa é enorme. Nós começamos lá na secretaria, né, com o Núcleo de Inovações e Tecnologias, mas um nome que a gente criou é muito mais vontade do que recursos, né? Então, a expectativa da gente aqui é a maior possível, a melhor possível, para que a gente possa agregar junto com as soluções que a gente já tem lá em andamento. Nós criamos do nada uma solução tecnológica para poder
otimizar os processos internos que nós tínhamos, porque processo gerencial externo a gente já tem muito. E isso muito por conta da forma que é conduzida o contrato de concessão com as empresas de transporte público. Então já vem tecnologia agregada, a própria prefeitura investe em monitoramento, né, em controle de tráfego, de trânsito, mas soluções gerenciais internas dos nossos processos são poucas. Tem alguns sistemas, mas eles não se comunicam. Sim. E o nosso dia a dia é muito específico. Nós temos uma empresa que presta serviço de tecnologia para a prefeitura, mas é toda a prefeitura. Então a gente já tentou até, inclusive, pedir soluções para essa empresa, mas tem que respeitar ali a fila de Como se fosse uma lista de espera. espera Isso, ali um de Kanban. demandas. Esse Kanban ficou na minha cabeça até hoje. Toda vez que eu conversava com o gerente lá, operacional da empresa, ele fala, rapaz, tem que jogar sua ideia aqui no Kanban. Parece que o meu Kanban nunca subia, né? Ele sempre... Então nunca chegava a minha vez de desenvolver as soluções. Então tinha um cara lá fantástico, que era agente de trânsito, formado em análise de sistemas, criou uma solução para a escala do pessoal lá da equipe de trânsito, e a gente viu nele essa oportunidade de transformar esses processos que eram no papel, jogar para informatizar. Então, cara super aberto, que vai trazer um pouco aqui depois, também nesse bate-papo, que desenvolveu tudo que a gente tem hoje assim de solução própria, né? E otimizou, coisa que a gente só recebia, informação da madrugada, por exemplo, que a gente só recebia às 10 da manhã, hoje a gente recebe às 6 da manhã de uma operação que começa às 3. Era isso que eu ia falar. O que é uma informação da madrugada? Até para quem está assistindo e acompanhando poder compreender, já que é um termo que eu observo assim que é mais interno, mais técnico, específico, né? é soltura, a gente chama, né? É um processo que acontece todos os dias nas garagens das empresas de ônibus. Toda vez que um ônibus sai da garagem para fazer uma determinada linha, cumprir aquele dia, nós chamamos esse processo de soltura da garagem. Então tem um fiscal nosso, não é só da empresa, tem um fiscal da prefeitura que acompanha esse processo. Por quê? Tem que garantir que o ônibus vai sair limpo, que o ônibus vai sair com o elevador funcionando, que o ônibus vai sair com um letreiro aceso. Então são esses pormenores que no dia a dia vezes as pessoas nem parece que é imaginam normal. Exatamente, Entendeu? que tem Isso. um da prefeitura, por exemplo. Exatamente. Então o cara se dispõe aí às 3h30 da manhã cumprir a sua jornada de trabalho na garagem. E isso era feito numa planilha de papel, anotação, né? O carro número tal, saiu tal hora e tal. Então essa informação só chegava pra gente às 10. Por quê? Tem um tempo de deslocamento, tem o próprio tempo de serviço, Sim. o tempo de deslocamento dele para a secretaria, e às vezes também o cara não é de ferro, o cara vai dormir depois do serviço para descansar. Então às vezes a gente ligava, o cara estava dormindo, eu não posso exigir que o cara esteja 100%, 24 horas por dia disponível para a secretaria. Então, esse processo de otimização, ele foi fantástico porque, através do sistema, ele já lança essas informações. Então, eu já tenho, assim que ele finaliza o processo, eu já tenho online. Então, até para a própria tomada de decisão. Por quê? O fiscal inspecionou o veículo, beleza, mas o veículo pode quebrar? Pode. Ele pode apresentar um defeito depois. E aí o tempo de resposta que vai definir, né, a nossa eficiência no processo. Então, se a gente fica sabendo disso quanto antes, a gente tem um tempo de resposta para a tomada de decisão. Então, é importante a gente saber o carro que saiu, qual a linha. E a nossa ideia é expandir isso para os terminais. Porque hoje eu só tenho nas garagens. Então, durante o dia, o que é que acontece? Nós temos fiscais nos terminais, porém, eles só acompanham a operação. Sim. Mas ele não faz esse gerenciamento de controle. Eu tenho que saber se aquele carro que saiu na madrugada, ele continua durante No o dia a dia. o que está acontecendo, a quilometragem que está rodando, se está cumprindo os itinerários. Tudo isso a gente tem em sistemas agregados. Mas a nossa solução própria, interna, isso que é o diferencial que eu trouxe aqui para essa galera. Bacana. Mas eu li o edital e ele traz uma ênfase nessa parte de
transporte, mas falando sobre os motociclistas e os pedestres. Por que essa ênfase e essa também preocupação com motociclistas e os pedestres? Você pode comentar? É claro, na verdade, o desafio ele foi proposto para a mobilidade urbana, né? Então, a mobilidade urbana, que hoje usa um conceito que eu acho que seria mais até apropriado, que é a mobilidade humana, né? Então, na questão de mobilidade, quem é prioridade são os pedestres. Eles são prioridade nesse processo enfim, de qualquer tipo de ação que você venha buscar, solução para a mobilidade. O pedestre ele tem que ter sempre ser visto no topo da pirâmide, né? É o que se falou hoje, inclusive, cidade para as pessoas. Para as pessoas, exatamente. Depois os ciclistas, né? O ciclista ele vem na segunda, enfim, né? Hierarquia. Na hierarquia ali de prioridades, o ciclista. Por quê? Por várias razões, né? É um veículo que não é poluente, é um veículo que vai estimular ali a prática de um esporte natural que ele vai estar se locomovendo e praticando. Então vai impactar também na sua saúde, né? Então, enfim, tem que preparar as cidades, estruturar as cidades para que seja confortável, né? E que seja convidativa a esse público, o pedestre, em primeiro lugar, e o ciclista, né? E aí depois você vê os modais, né? Motociclista, o transporte público, né? O transporte público ele tem que estar sempre também observado essa questão de prioridade, porque ele não só por ser público, mas por ser coletivo. Ele vai sempre transportar mais pessoas e menos veículos. A gente sabe que as grandes cidades, as frotas de veículos individuais, elas estão sempre crescendo, né? E isso, obviamente, chega um momento que ele não tem como crescer mais. O tamanho da cidade não vai conseguir absorver. Então, você vai ter que ter soluções para que que a cidade não trave, né? Não trave enfim, né? No seu interesse de ida e volta. Então, essa forma classificando essas prioridades, preparando a cidade para as pessoas, que quem vive de fato na cidade são as pessoas, né? Os ciclistas, o transporte público coletivo, e aí você vai, obviamente, tentar harmonizar o convívio desses modais. Então, por isso que no edital tinha essa ênfase. A nossa autarquia de trânsito também está participando do evento, que é quem faz essa gestão do trânsito na cidade, entendeu? Então, a mobilidade, a parte do transporte, obviamente, é de competência nossa, mas a parte de trânsito em si, que aí engloba todos esses modais, é a autarquia que é responsável, mas o ênfase nesse sentido, porque a prioridade, obviamente, é o pedestre, são as pessoas. Né? Sim. E Feira tem Feira tem uma vantagem por causa da sua geografia, né? Para implantar essas soluções. Exatamente. Por ser plano, né? Então você, enfim, a questão do ciclismo fica até mais viável, né? Um fato importante que você colocou, o fato de Feira ser um grande anel, Feira como já é uma capital de uma região metropolitana e ela já é referência para essas cidades que fazem parte da região metropolitana e outras que são próximas, por ter essa característica. Então, pensando nisso, obviamente, a gente já tem que pensar à frente, de repente, de um transporte que seja integrado nessa questão da região metropolitana. Exatamente. Inclusive, Goiânia já faz isso com sucesso, né? Eles têm uma região metropolitana que é atendida com transporte público em todas as cidades que compõem essa região. Então, é um sonho nosso, é um sonho que é um pouco distante, depende de muito investimento, inclusive, mas não é impossível. No até presente, porque já né? tem um exemplo, né? Já tem um exemplo prático de uma cidade que existe esse modelo e não está entre os grandes centros, entre aspas, que é o Rio São Paulo, uma cidade do centro-oeste ali enfim, né? Como Goiânia, que já implementou isso com sucesso. Então, a gente, inclusive, está propondo estudos para que a gente, de repente, possa viabilizar pela característica de Feira de Santana. Sim. Por além de ser uma região metropolitana, ter essa influência nessas cidades que estão próximas aqui. Que é justamente o que a gente fala da população flutuante que vem dessas cidades aqui. Você pegando ali de Cachoeira, acho que até, não vou falar Cruz, mas Cachoeira, Muritiba, Conceição ali da Feira, e aí você vai pro lado de lá, Tanquinho, enfim, geral aqui. Nova Fátima, tem gente de Capim Grosso que vem pra cá. Feira de Santana é o segundo maior. 39 cidades? Feira de Santana é o segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil. Além de ser o primeiro do Norte e Nordeste, que é a informação que acho que é comum para muita gente, sim, pouca gente sabe que é o segundo maior do Brasil. Então você imagina a quantidade de pessoas que transitam aqui diariamente, e obviamente consumindo serviço, utilizando do viário, da malha viária da cidade, enfim, né? Mazinho e André, concluindo aqui, assim, de forma muito breve com vocês, quais são os principais, digamos assim, o que vocês pontuam hoje como principal problema para se pensar em solução hoje, que o pessoal aqui vai ser provocado nesse debate? Até pensando na perspectiva do que o professor Ângelo fala, né, do problema e de ter essa capacidade de resolução.
E aí, elencando isso e pensando nessa mobilidade, o que é que a gente tem hoje como problemas a serem resolvidos e que a inteligência aqui colocada à disposição, ela pode vir a contribuir, na opinião de vocês? Eu acredito que o principal desafio aqui é a gente conseguir comunicar os sistemas e gerar informação para a tomada de decisão. Porque nós temos vários sistemas independentes. Entendi. E nenhum deles se comunicam. E quando a gente não tem um sistema, a gente tem um papel, que é pior ainda. Como a gente transformar esse papel até que ele gere dados? Primeiro, a gente precisa de equipe, que é reduzida, né? Além da equipe ser reduzida, tem que ter equipe específica da área, que a gente não tem. Só para você ter ideia, o NIT hoje só tem um estagiário de tecnologia. Porque o agente de trânsito, que era analista de sistemas... O NIT é o núcleo... de inovações e tecnologias, que a gente criou lá, né? Na raça. Na Secretaria de Transporte. Porque isso é uma ideia nossa, e aí incorporou, o secretário Saulo comprou a ideia, e a gente entregou o neném para Elimar, né? Porque planejamento e estatística tem tudo a ver. Né? Mas a gente ficava sempre ali naquele link, é uma sala em frente à outra. Então, começou com esse agente de trânsito, que era analista de sistemas, colocamos algumas pessoas para ajudar. Esse agente de trânsito passou num outro concurso, que era muito mais viável para ele, então ele deixou o sistema lá órfão, né? E hoje a gente só tem um estagiário. Então a gente precisa de equipe, precisa de pessoas entusiastas e essas soluções que a gente consiga comunicar-se entre os sistemas e gerar informação para a tomada de decisão. Até também para que os usuários conheçam. Porque a gente tem muitos sistemas internos, mas falta aquele que o cidadão tem acesso, que o cidadão Consegue ver ali o acompanhe. espelhamento da coisa. Perfeito. Quer complementar, Mazinho? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o maior de todos os problemas nós superamos quando nós passamos a discutir mobilidade de forma técnica, né? Que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui hoje, é o que acontece nos fóruns. Então, o que nós temos hoje, é o que o André falou muito bem, são desafios. Vamos ter sempre, tem esses de momento. A partir do momento que a gente passou a discutir esse tema de forma técnica, a gente aí vai enxergar os problemas com olhar crítico. E aí a gente transforma problemas em desafios que a gente vai, obviamente, superando a cada dia. Então é o que ele bem pontuou, então o que eu enxergo dessa forma. E faço minhas as palavras dele e concordo com o que ele disse, e é isso mesmo. A gente precisa avançar superar esses desafios, né? Trazer a comunidade de repente para até nos apresentar desafios que de repente a gente nem esteja enxergando quando ele, a partir do momento que você aproxima, exatamente, que você aproxima a comunidade estudantil, a sociedade para dentro da secretaria, ele pode enxergar, por exemplo, desafios que a gente de repente nem enxergue. Perfeito. Então, e aí a partir daí a gente discutir juntos e chegar na solução boa para todo mundo. Uma outra oportunidade, que é complementando o que você perguntou, um evento como esse, ele traz visibilidade ao poder público, que é importante investir nisso. Sim. Porque muitas das vezes o poder público não enxerga a capacidade técnica como solução. E me permita também acrescentar aí que é muito também como o município falando, olha a sociedade, vinha me ajudar a resolver o problema também. Exato. Porque apontar o dedo ali para Mazinho, para André, para secretário, para o prefeito, seja lá para quem for, entendeu? Independente, é muito mais fácil do que ajudar a sentar ali e falar, pô, vamos tentar resolver isso aqui junto. Entender o problema. Tudo bem que todo mundo tem um direito de fazer isso, enfim, né? De tecer qualquer crítica em relação a qualquer assunto. Sim. Mas quando você entende o problema, você até melhora a sua crítica, né? Você consegue fazer até uma crítica da forma mais assertiva ali, para poder, de repente, chegar no denominador comum e no consenso para resolver o problema, né? Pô, legal. Antes de mais nada, agradecer a você que nos acompanha, está assistindo aqui esse bate-papo com o Mazinho, com o André. E só fazer um breve parênteses que, assim, estavam falando de histórico aí no início. Não sei se o Mazinho lembra, mas conheço o Mazinho aí, idos aí de 2017, 2018. Você estava na Secretaria de Administração. Isso. Fui lá obter umas informações, aí falaram, você procura Elimar. Aí nessa época era Elimar, viu? Eu vim, opa, senhor Elimar, Era tal. o mesmo. Tô precisando disso também. aqui e tal.
Aí ele foi lá, eu sou um senhor desde que eu nasci. muito né? Eu já solícito, nasci passou velho, as né? informações. Depois acompanhei Mazinho na Foodtech. Foodtech, me Isso, corrija se o isso, termo isso, é tá esse. E aí, depois, agora na investida, junto à Secretaria de Fora as comissões, Trânsito, né, que ele faz isso. parte. Não tô Fora- stalkeando não, viu, Mazinho? Pra depois você não ficar Fora preocupado a aí, diretoria da NTP, fora a secretaria administrativa do Fórum Baiano. Esse cara aqui é fantástico. viu? Vai virar Obrigado. patrimônio aí, viu? Já é quase Você um que é, meu patrimônio querido, você aí que é. Devo tombado isso aí. muito a você. Mazinho, André, nosso muito obrigado aqui do Feira Pod e também aqui do Hackathon Cidades Inteligentes pela participação de vocês. Obrigado vocês aí do Feira Considerações. Pod. Mandar um abraço para todos da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, secretário, chefe de gabinete, nossos colegas que a gente está aqui justamente por existir esses colegas nossos que desempenham suas funções lá e que, enfim, e que enfrentam com a gente esses desafios, né? E tamo junto, vamos nessa aí para poder melhorar a vida da cidade e das pessoas. André, Grande abraço, satisfação enorme, um prazer estar aqui, agradecer à Prefeitura Municipal, à Secretaria onde estou lotado, os meus superiores, e estou à disposição para contribuir com o máximo que eu puder. legal. E servidores efetivos, viu, gente? Servidores de carreira, que é algo também que a gente ouve falar muito aí. Pô, existe, não existe? Não, tá aqui, ó. Trouxemos 2 aqui. Diretor, com você. Valeu.